Olá, meu amigo americano, torcedor do nosso Diabo Rubro, o vermelhinho, esse da Santa Cruz, agora do Teixeirão. Bem, eu tenho ouvido muito, e tenho sido questionado também, com relação ao regulamento, algumas dúvidas do regulamento da Bezinha, porque todo americano, principalmente o americano raiz, que é aquele assim como eu, lutou muito pelo América, vibrou muito com o América, riu muito, sorriu muito, vibrou muito, quando o América jogava no Mário Alves Mendonça, Às vezes, eu estou lá desde 1957, então eu acompanhei o primeiro acesso do América, como criança, ainda no colo do meu pai, já fiquei na porta do estádio pedindo para um adulto me acompanhar, porque só entrava acompanhado e tinha que ter um adulto junto, pedindo, ô tio, deixa eu entrar com o senhor e tal. Então eu sou daquela época dos saquinhos, aqueles saquinhos e copinhos cheios de líquido quente caindo na cabeça do torcedor lá de baixo, o alambrado de arame, com aquele suporte com trilhos de trem. Quer dizer, esse torcedor raiz ainda tem dúvida, porque nunca passou pela cabeça de nenhum torcedor americano naquela época, um dia o América chegar a disputar uma Bezinha. E aí ele fica em dúvida, o que é a Bezinha? Tem muitos amigos meus de São Paulo, que eu participava de muitos grupos, muitas lives lá com o pessoal da Baixada Santista, de São Paulo. Eu não minto para ninguém, eu era santista. Eu vou morrer santista, mas acima de tudo eu sou americano de coração, que foi o primeiro clube que me levou dentro de um estádio. E foi o clube que me apresentou o Santos de Pelé. Então se alguém falar, você é um pelezista? Sim, eu sou um pelezista, assumido. E agora com aquela farra que está lá na Baixada, o pessoal lá bate no peito, o Santos é de Santos, então que fiquem com o Santos, eu quero o meu América. Hoje eu quero o amor, o carinho do meu América. E o pessoal de lá me liga sempre, você sumiu das nossas lives, e o América como que está? Está na série A3, na A4 e tal? Não, está na Bezinha, mas o que é a Bezinha? Então vamos lá, vamos esclarecer. Eu fiz algumas colinhas aqui e nós vamos discutir o que é a série B. Primeiramente, a Bezinha é o primeiro degrau de um clube profissional, aonde um clube profissional entra para começar a angariar os degraus para chegar na elite do futebol. No caso do América, é para voltar da onde ele nunca deveria ter saído. Então hoje, o América está numa Bezinha onde participam clubes formadores de talentos, como o Audax. Nós vamos ver na relação, vou passar a relação para vocês, onde entram muitos clubes de empresários, de formadores. Não é o caso do América. O América é um clube totalmente diferenciado desses daí. O América é um clube que já esteve lá por 33 anos seguidos no Campeonato Paulista. É o único clube do interior de São Paulo. Único. Pode pôr o Guarani, Ponte Preta, pode colocar o time de Santo André, São Caetano. O único que ficou 33 anos consecutivos disputando e bem colocado, sem correr risco. Em alguma situação, teve até um jogo contra o Comercial, que o famoso jogo da marmelada, mas não vou entrar nessa questão, que o assunto aqui agora é outro. Então, por 44 anos nós ficamos na divisão especial, coisa que nenhum clube do interior conseguiu. Então, do América é um pouquinho diferente. Bom, vamos lá. A Bezinha, ela exige duas listas. Uma lista que chama lista A, que é a composição do time que vai disputar a Bezinha. Tem uma outra lista que chama lista B, que é uma lista onde o clube ele é até ilimitado o número de inscrições. Ele pode colocar nessa lista B todo jogador que tem vínculo com o clube durante 6 meses, ininterrupto. Não pode ser 2 meses, depois ele voltou a ficar mais meses. Não, tem que ser 6 meses contínuo. E provar que ele é o formador desse profissional. Então ele tem no grupo A que ele é obrigado a formar, manter esse grupo na primeira fase, depois nós vamos ver como funciona na segunda fase, e ele pode também aproveitar a sua base desde que esse atleta ele tenha vínculo, e há mais de 6 meses ele participa de competições junto com o clube. Bom, para disputar a Bezinha, o que os clubes precisam? Ele pode inscrever até 26 atletas, apenas 3 acima de 23 anos, porque todo mundo fala que é uma sub-23, é mais ou menos isso. Mas todo clube que vai disputar a Bezinha, ele pode colocar
até 3 atletas. No caso do América, nós temos o Deni e o Lucas com 27, né, os dois meia com 27 anos. E eu não sei, o terceiro aqui, o Maranhão está com 23 e o Eric Leite também com 23. Eles estão, eu não sei se está quase estourando, porque eu não vi a data de nascimento deles, mas o América ele deve ter tomado os devidos cuidados, que tem inscrito, né, não acima de 3 que esteja com 23 anos acima. Bom, o que é proibido na Bezinha? Atletas com menos de 16 anos, não pode. Então, sub-16 não pode. Tem que ter de 16 até 21 anos, ele pode fazer inscrição desses atletas. Atletas não profissionais, acima de 21, também não pode. Ou seja, se o time tiver atleta acima de 21 anos, ele não pode ser amador, ele tem que ser profissionalizado. E na súmula do jogo, ele não pode ter mais do que 5 amadores. Ou seja, jogando ou no banco de suplentes. Então, por exemplo, se o América entrar, fazer uma lista dos participantes, ele não pode ultrapassar dentro da súmula, porque na súmula tem o nome dos titulares e dos suplentes. Não pode ter mais de 5 amadores, ok? E não pode mais de 7 estrangeiros, seja ele também no banco de suplente ou jogando. Isso aí é difícil. Eu até entendo que essa regra de não poder 7 estrangeiros é baseado mais em especulação, né, de empresários de fora que vêm aqui montar uma escolinha de futebol, montar um time de futebol para explorar a mão de obra aqui no Brasil. Eu acredito até que seja uma proteção a isso. Bom, como eu disse, a lista B ele é ilimitado, né, onde comprova que o clube tem aquele jogador com vínculo de 6 meses. Bom, essa lista ela foi apresentada até o dia 17 de abril, no entanto, né, já passamos, hoje já estamos ali com... Eu estou gravando esse vídeo depois do dia 18 da estreia, então isso aí já é águas passadas. Bem, a primeira fase, como foi dividido o torneio na primeira fase? Bom, são 24 clubes divididos em 4 clubes de 6 participantes. Então vamos conhecer primeiro o grupo 1, que é justamente o grupo do América. Então tem o América, o Acisense, que foi nosso adversário sábado, o Santa Fé, que é de Santa Fé do Sul, o José Bonifácio, também vizinho nosso, o Tupã e o mais novo concorrente nosso aqui, que é o Rio Pretano. E é até bom que tem concorrente mesmo, porque se você observar nas cidades, onde tem 2 times bem, né, eles vão se manter bem. Você pega, por exemplo, o Atlético Paranaense e o Coritiba, eles andam juntos. Quando um cai, o outro cai. Quando um sobe, o outro sobe. Então um ajuda o outro, incentiva. Essa rivalidade ela é sadia, desde que sendo utilizado para o bem, vamos dizer assim. Então nesse grupo nós temos América, Cisense, Santa Fé, José Bonifácio, Tupã e Rio Pretano. No grupo 2 nós temos Santa Cruzense, que é lá de Santa Cruz do Rio Pardo, nós temos a Catanduvense, que é vizinha nossa, o Independente de Limeira, o Mogi Mirim, o São Carlos e a Matonense. Você vê que tem times aqui que já passaram pela Série A e tem muito osso duro também na Bezinha, não é só a América não. No grupo 3 nós temos o Flamengo de Guarulhos, que de vez em quando está revelando jogadores para os grandes clubes de São Paulo, é um time também que a gente tem que olhar com muito cuidado. Audax, que é um formador de talentos também, fez muito sucesso, inclusive chegou a fazer final do Paulista com o Santos e perdeu na Vila num gol espírita lá se eu não me engano, foi Ricardo Oliveira que fez o gol e o Santos foi campeão. A Desportiva de Guarulhos, você vê que em Guarulhos tem 2 times, tem o Flamengo e tem o Guarulhos. Aqui nós temos o América e o Rio Pretano, lá também tem, né? Tem o Flamengo e a Desportiva de Guarulhos. Paulínia é a mesma coisa, tem o Paulínia e o Pauliense e também o Votorati. O Votorati também é outro clube muito formador de talento. Você vê que tem muito clube aqui que a gente pode se considerar que é de empresários. E no grupo 4, o último grupo, nós temos Mantiqueira de Guaratinguetá, também desconhecido, deve ser clube de formadores. O Barcelona Capela de São Paulo, que é um clube da zona sul de São Paulo também, se não me engano, ele fica ali em Jabaquara, no bairro de Jabaquara. O Mauá, o Mauaense, também 2 times aí. O Itaquaquecetuba, tem que dobrar a língua para falar esse nome, e o União de Mogi das Cruzes. Então nós temos aí alguns clubes que já passaram pela Série A, pela Elite, e que também estão no mesmo objetivo do América, ou seja, buscar a sua ascensão. Bem,
Como que funciona? Na primeira fase, esses 6 clubes, eles jogam entre si, ida e volta. Desses 6, classificam-se 4. E é tudo por pontuação, tá? O primeiro colocado em pontuação, o segundo, o terceiro e o quarto. Para depois vai haver um cruzamento da segunda fase que eu quero passar para vocês. Em caso de empate em pontos, eles seguem a regra de desempate, que a maioria das fases, né, dos grupos do futebol é o mesmo. Ou seja, número de pontos ganhos, a vitória, depois é o número de vitória, depois entra o saldo de gols, depois entra o gol marcado, depois entra cartão vermelho, o que tem menos cartão vermelho, depois o que tem menos cartão amarelo. Se permanecer um empate diante de tudo isso, aí a decisão vai ser em sorteio marcado pela Federação Paulista de Futebol. É difícil acontecer, mas pode. E não passa, né, para a cabeça de um americano, pelo menos na minha não passa, nenhuma necessidade desse desempate. A gente tem que terminar essa primeira fase e ir no topo para a gente pegar o 16º e depois vocês vão ver como funciona o cruzamento. Esse cruzamento é dos 16 classificados. Se nós temos 4 com 6 e classifica 4 de 4, 4 vezes 4, 16. Eles serão divididos em 8 grupos com 2 times no sistema mata-mata. Ou seja, jogo de ida, jogo de volta. Não é por saldo de gols, gol fora, valendo 2, não. O que vai representar isso são pontos ganhos, né? Aí o desempate, logicamente, que vai entrar no número de vitórias, dos saldos de gols, então ganhar bem em casa e fazer o resultado com o número de gols vai decidir também quem vai se classificar para a próxima fase. O melhor da primeira fase tem o direito de fazer o jogo na sua casa. Ou seja, se o América terminar em primeiro, todo jogo da segunda fase, todo jogo não, né? O jogo da segunda fase vai ser com a decisão no Teixeirão. Então vamos torcer para o América terminar em primeiro e se beneficiar, né, desse benefício. Como que é a segunda fase? Então vai ter um grupo 5. O primeiro pega o 16º, o segundo o 15º, o terceiro o 14º, no grupo 8 o quarto pega o 13º, no grupo 9 o quinto pega o 12º e assim sucessivamente até o 8º pegar o 9º. E é no sistema do mata-mata, sendo o primeiro em pontuação da primeira, manda o último jogo em casa e aquelas regras de desempate que eu passei. Como funciona a segunda fase? É a mesma coisa, ela segue o que conquistar o maior número de pontos nos 2 confrontos, não considerando a primeira fase. Não considera a primeira fase. Na segunda fase vai considerar o número de pontos da primeira fase, ok? O jogo de volta será para o clube que fizer o maior número de pontos da primeira e segunda fase. Aqui sim, para decidir o mando de campo, sim. Na segunda fase, quem tiver o maior número de pontos do seu adversário vai para a terceira fase e quem vai mandar o jogo em casa é aquele que computar o maior número de pontos da primeira e da segunda fase. Bom, na segunda fase, já depois de passar a primeira e depois desse mata-mata, na segunda fase do mata-mata, aí já vai ser dividido em 1, 2, 3, 4 grupos, né, que são os 8. Então o primeiro pega o 8º, o segundo pega o 7º, o terceiro pega o 6º e o quarto pega o 5º. Veja a importância da gente torcer para o América ficar bem classificado em todos os jogos, terminar não com empate, né, sem esse negócio de empate, vamos partir para a vitória, angariar os 3 pontos para a gente ficar bem e continuar mandando jogo no Teixeirão, porque é muito gostoso ver jogo no Teixeirão, né? Bom, como será feita a semifinal? A semifinal é o seguinte, ela vai terminar com 4 clubes, que desses 4 grupos vai sair no mata-mata, né, o vencedor de cada confronto, e com 4 clubes divididos em 2 grupos. O maior de pontos ganhos em todas as fases joga em casa. Você vê que aqui já acumula toda a pontuação do campeonato todo. Geralmente as regras mata-mata sempre são assim, né? Então a gente tem que acumular ponto, quanto mais ponto acumular, melhor é. E nesse caso, o primeiro pega o quarto e o segundo pega o terceiro. E dali vai sair os 2 campeões, né? Campeões não, né? Os 2 finalistas. Aquele que venceu o confronto, os 2, né? O que vencer o confronto aqui, o que vencer o confronto aqui, eles se cruzam e vão para o final. E o mando de campo é de acordo com a pontuação final de cada um de todo o campeonato. Então é muito importante a gente trazer esse final para Rio Preto, porque vai ser difícil um acesso, principalmente quando você pega times que já passaram, São Carlense, né? Você pega
o Flamengo de Guarulhos são times que têm um poder político muito forte. Então a gente tem que trazer esses jogos aqui para o Teixeirão, né? Então é muito importante que a gente se atente em algumas regras. Por exemplo, vai ter parada de hidratação, normal como é nas outras fases, com direito a 2 minutos para hidratação. O mando de campo vai ser de acordo com a pontuação. A utilização de, no máximo, 5 atletas não profissionais, então não pode utilizar atletas com mais de 5 anos, e nem acima de 16 e menos de 21. Desculpa, só pode utilizar acima de 16 e com menos de 21 não profissionais. Acima de 21 até 23 é obrigatório o profissional e acima de 23 apenas 3 jogadores. Bom, autorizado também 5 substituições por jogo, com no máximo 3 paradas para a troca. É normal como acontece nas outras fases. Bom, deixa eu ver na minha colinha aqui se eu marquei tudo, se está tudo resolvido. Bom, o clube classificado para a segunda fase poderá substituir até 4 jogadores. Então, terminou a primeira fase, eu quero substituir 4 jogadores da lista A. Então, ele vai ter um prazo até 26 de junho para fazer essa substituição. Então, se o América amanhã decidir compor o elenco com mais 4 jogadores, ele pode, assim como o América, como os outros adversários. Só pode ter um inscrito em cada time, ou seja, caso um time é desclassificado e o que classificou queira contratar um jogador desse, ele não pode colocar esse time para disputar, esse jogador para disputar, ok? Porque ele só pode participar em um único clube. Os ingressos, todo mundo falando do valor dos ingressos, isso é regulamento, está dentro do regulamento. O valor mínimo é R$20, ele não pode baixar mais de 20, e pela lei do Estatuto do Idoso, que é o meu caso, é meio ingresso, R$10. Por exemplo, eu comprei o carnê do América e comprei os 5 jogos de mando, paguei R$50, eu estou pagando 10. Eu não tive benefício nenhum, porque eu sou aposentado, eu poderia comprar meus ingressos normal por 10, mas eu quero ajudar o América. Se você não tem carnê, vai lá, adquira o seu, é fácil para entrar, e outra, vamos ajudar o rubro, gente. Bom, falta de pagamento. Aqui é o perigo. Por isso que esses clubes aventureiros que estão entrando no campeonato precisam se atentar. Se atrasar salário e ficar comprovado, o jogo subsequente ao atraso, ele vai perder 3 pontos. Então, é praticamente a eliminação, né? Ele só pode utilizar no máximo 10 reservas, 11 titulares e 10 reservas. É obrigatório 2 ambulâncias dentro do estádio, cada uma tem a sua característica. O mandante tem que ter 7 bolas da marca pênalti e só pode 6 jogadores suplentes entrar no aquecimento. Então, pessoal, essas são as regras que eu achei mais interessante para passar para vocês nesse vídeo dentro do canal do Puia, o Americano Raiz. Aproveita a oportunidade para pedir a sua inscrição, deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo e buscar mais parceiros para dentro do nosso canal. Queremos fazer o América cada vez maior, porque aqui no meu canal a gente só fala de América. Até o nosso pré-jogo.